Povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Caio Loureiro, trazendo mais um episódio de conselhos do livro Solteirismo e Namoro Cristão. Tenha em mãos a Bíblia Sagrada e um caderninho também de anotações, caso você queira anotar algumas coisas. Será indispensável isso, pois é um conselho que nós devemos carregar no nosso dia a dia, mesmo casados, solteiros. Glória a Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 56, versículos do 1 ao 5, vai dizer assim: Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar do dia santo, e guarda a sua mão de praticar o mal. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do meu povo, do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus dias santos, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Glória a Deus. No tempo do profeta Isaías, alguns eunucos estavam se convertendo a Deus. Perceberam que havia uma promessa de uma descendência numerosa sobre Israel desde o tempo de Abraão, e que dessa descendência viria o Messias. A situação era mais angustiosa devido aos eunucos não serem aceitos como sacerdotes. Além de se autodesprezarem, eram desprezados. Mas esse texto do profeta Isaías impede os casados de idolatrarem o casamento. Ele desautoriza enaltecê-lo além do necessário. Ambos, casados e solteiros, precisam fazer parte de uma família principal, a mais importante que todas as outras famílias da terra, a igreja. Assim como eles, eunucos, os desafios dos solteiros são muitos, mas quero mostrar que essa pode ser uma fase maravilhosa de suas vidas. Não há motivos para desprezarem a si mesmos simplesmente por serem solteiros. E aqueles que os desprezam fazem piadas, humilham e os deixam de escanteio, desvalorizando-os, estão cometendo um grande erro. Quero comparar os eunucos do tempo de Isaías com os solteiros da minha geração, pois ambos podem ser definidos como pessoas que abrem mão do prazer sexual. Sendo temente a Deus, são pessoas que, por um tempo, não assumem relacionamento em prol do reino de Deus. Solteiros são considerados eunucos passageiros. Jesus disse
que há pessoas que se fazem eunucos pelo reino de Deus. Pessoas que se separam dos prazeres carnais para verem o reino desenvolver. Esse texto nos remete a duas lições principais. Primeira, Deus exige santidade do solteiro. Repetindo, Deus exige santidade do solteiro. Deus fez promessas de bênçãos a quem não usava as mãos para o mal e para os eunucos, pois escolhiam o que era agradável ao Senhor. Escolha o que é agradável a Deus e não viva na prática do pecado, pois não há nada como o pecado para entristecer ou irar a Deus. Existem promessas de Deus para os solteiros nessa vida presente e ainda a vida eterna por vir. Mas para terem uma vida abençoada, os jovens não podem se abster da santidade. Precisam ter tempo para Deus, têm com Deus e guardarem a sua mão de fazer o mal. O problema não é o fato de pecar, embora o pecado seja um problema terrível, mas é como se reage ao pecado. Em alguns, o pecado gera prazer e emoção, uma falsa sensação de realização, mas em outros, o pecado gera angústia e arrependimento, pois se sentem acusados diante de Deus. E para esses, João deixou uma palavra. 1 João, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, vai dizer: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Muitas vezes, jovens me confessam: Pastor, sou solteiro, mas às vezes eu tenho que ficar com alguém. Sou jovem e solteiro, mas é difícil me segurar para não praticar a prostituição. Sou solteiro, mas eu vivo na prática da masturbação. Quando ouço ou leio essas palavras, os versículos abaixo vêm à minha mente. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aquele que olhar para uma mulher que não é sua e a desejar no seu coração, já pecou. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 29. Abstenham-se da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Devemos fugir da prostituição. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 11. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Ou seja, não andem com quem é imoral. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 21.
Receio que quando chegar aí eu chore, porque dentre vocês tem pessoas que não se arrependeram da imoralidade sexual. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. O assunto imoralidade sexual não deve ser base para se começar uma conversa. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desonerada, ou vil concupiscência e avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cuidado com a masturbação. Um jovem mandou uma mensagem para mim: Pastor, como faço para vencer a masturbação? Eu disse: para de fixar o olhar naquilo que te faz pecar. Jó diz, no capítulo 31, fiz aliança com os meus olhos. A Bíblia diz que Eva viu o fruto e desejou. Davi viu Batseba, a desejou e pecou. Acã viu a capa babilônica, a desejou, roubou e assim morreu ele e a família. Cuidado com o seu olhar. O primeiro olhar às vezes é inevitável, mas o segundo olhar que dá asas à imaginação. Diz um provérbio chinês: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Alguém já disse que quando se fixa o olhar no que é sexual e pornográfico, seja em revistas, vídeos ou fotos, por cerca de 20 minutos, será necessário que passe 20 anos para que se consiga esquecer totalmente. Em outra mensagem que recebi, o jovem perguntava: Pastor, masturbação é pecado? Logo respondi: para mim é nojento, é resultado de uma mente contaminada. Então é pecado. Você vê, alimenta o pensamento e deseja. Jesus disse: aquele que desejar estar com ela já pecou. Se um rapaz tira a roupa de uma moça e outro rapaz deseja esta moça, mesmo sem tirar a roupa diante de Deus, ambos pecaram. Jesus deixou que olhou e desejou, pecou. Masturbação é a prova de que o mais importante é o corpo que se expõe. Pois não se pensa na moça vestida para se masturbar, mas sim na moça nua. Essa é a prova de que o mais importante é o corpo exposto. Tudo que te dá prazer e te faz esquecer o seu dever de ser santo é pecado. Repetindo, tudo que te dá prazer e te faz esquecer o seu dever de ser santo é pecado. Cuidado com os beijos prolongados. Você sabe o que significa beijo? Beijar significa dar posse do corpo.
Você deve conhecer a história de Jacó e Raquel. Eles tiveram um primeiro encontro e a Bíblia diz que nesse encontro Jacó a beijou. Logo após, levantou a voz e chorou. Esse beijo, acompanhado de choro, revela muita coisa. Talvez a mais importante é que o beijo envolve o ser interior, ou seja, a alma dos que se beijam. Creio que Jacó entendeu a responsabilidade daquele momento. Ao beijar alguém, você está dando posse do seu corpo. Lembre-se que não temos corpo, alma e espírito, mas somos espírito, alma e corpo. Beijo é comprometimento com os sentimentos e com a essência de alguém. Jacó tinha a certeza da sua escolha. Sabia que Raquel era a mulher a quem ele devia entregar a posse do corpo. O que me preocupa é que já vi rapazes e moças se gabando de terem beijado muito. Depois não entendem por que ficam para tio ou tia, ou titio ou titia. Acontece que beijou muito por aí, dando a posse do corpo para muita gente. E o diabo se aproveita disso para denegrir a imagem e confundir a mente. Cuidado com a cama. Cuidado com a cama. Alguns jovens estão vivendo no altar da idolatria sexual. Por isso, não conseguem chegar ao altar para o casamento. Cuidado, quem peca na cama será alcançado ou colocado pelo juízo de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Quando Abrão chegou no Egito, os homens se encantaram com Saraí e tiveram o intuito de levá-la para a cama. Por causa de Saraí, Deus enviou uma praga que, segundo alguns estudos, era mais que esterilidade, era falta de libido em todos os homens. Gênesis capítulo 12. Outra feita, quando eles chegaram na terra de Gerar, Abimeleque, o rei local, também quis tomá-la para si. Quando ele estava na cama, Deus veio a ele em sonho. Ele disse que se tocasse nela, morreria. O lugar onde ele projetava se deitar com Saraí foi o lugar onde Deus lhe ameaçou. Gênesis capítulo 20. Siquém forçou Diná a ter relações sexuais. Ela fazia parte do povo da promessa. Siquém forçou Diná a ter relações sexuais. Ela fazia parte do povo da promessa. Ele não. Mas o remorso o fez procurar a família da moça para pedir sua mão em casamento. Os irmãos dela estrategicamente disseram que ele deveria ser circuncidado. Ele usou a força para ficar com Diná, mas agora a força dele será ferida. No terceiro dia, no dia de maior dor por causa da circuncisão, Siquém foi morto na cama, a fio da espada. O que se faz na cama será cobrado. Gênesis, capítulo de número 34. José foi tentado para ir para a cama com a mulher de Potifar, mas ele não foi. Ele não foi para a cama da imoralidade sexual, pois estava de olho no trono da realização dos seus sonhos. Gênesis, capítulo 39. Sansão se envolveu com uma moça que não tinha temor a Deus. Foram para a cama
e ali ele abriu o coração e contou o seu segredo. Numa cama o cabelo foi cortado, o Espírito Santo se afastou e os filisteus arrancaram os olhos de Sansão. Aquele que peca na cama pode encontrar o juízo de Deus na cama em que pecou. Juízes, capítulo de número 16. Apocalipse 2, sendo interpretado literalmente, nos ensina que quem acatava o ensino da imoralidade sexual, pecar contra Deus na cama, seria lançado na cama pelo juízo de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20 a 22. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. 22. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, e não se arrependeram das obras dela. Quem diz não diante de uma cama está preparado para dizer sim diante do altar. Não receba na cama quem não te recebeu no altar. Não receba na cama quem não te assumiu no altar. Agora, se você parece um macaco pulando de galho em galho, de cama em cama, cuidado. Arrependa-se hoje. Termina esse namoro ou assuma o compromisso de abrir mão do prazer sexual por um propósito. Faça do seu quarto um altar de Deus. Faça da sua cama um lugar onde Deus pode te encontrar. Seguindo os princípios bíblicos, você terá a grande possibilidade de não casar para ser santo, mas de ser santo para casar. Deus não aceita que o solteiro se despreze. Ser solteiro em Cristo não é ficar aquém do melhor de Deus. Isaías diz que sem casamento e sem filhos, os eunucos fiéis à aliança obteriam um nome, um memorial, melhor que filhos e filhas. Em comparação com a natureza eterna e fundamental da igreja, a natureza do casamento é secundária. O segredo está em Isaías 53, quando é dito que por causa do serviço de Cristo, a sua posteridade, ou seja, a igreja, seria vista e próspera. Capítulo de número 54. Libera uma palavra de promessa, ordenando à mulher estéril que exulte com alegria. Por quê? Porque para o desenvolvimento da obra de Deus, não se necessita obrigatoriamente apenas de pessoas casadas e que gerem filhos, mas de pessoa disposta a agradá-lo mesmo no solteirismo. Paulo, no período de solteirismo em Cristo, foi um grande pai espiritual e ainda se comparou com uma mãe. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Porque ainda que tenhais 10.000 anos em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O diabo está manchando o solteirismo, como se esta fase fosse algo extremamente negativo.
uma onda de preocupação relacionada ao amanhã tem tomado conta de muitos jovens, ao ponto de esquecerem de desfrutar o hoje e com isso estão apenas sobrevivendo ao invés de estarem vivendo. Deus diz assim: eunuco, ou seja, você que abre mão do prazer, não diga que você é uma árvore seca. Pare de se desprezar porque você é solteiro. Pare de pensar que Deus só vai te usar quando você casar. Pare de pensar que você só vai ser santo e fiel quando casar. O diabo está colocando coisas na sua cabeça para você tomar decisões precipitadas. Uma visão preconceituosa faz com que alguns solteiros sintam-se como árvores secas. Às vezes, sentem-se inferiores e desprezíveis por não terem parceiro ou parceira. Assim também eram os eunucos no tempo do profeta Isaías. Há quem diga que o ministério só pode ser desenvolvido após o casamento. Biblicamente, para se alcançar algumas posições hierárquicas no ministério, na organização da igreja, em alguns casos é necessário ser casado, mas você, solteiro, mesmo sem título ou nomenclatura, não será desprezado pelo Senhor, mas será útil para ser usado por Ele nessa terra e poderá estar usando o tempo do solteirismo para fomentar um grande futuro no reino de Deus. Os eunucos olhavam para as pessoas casadas e diziam: eles são árvores frondosas, eles têm nomes. Eles tinham uma preocupação com continuação da linhagem e com o nome. Deus consolou os eunucos, dizendo-lhes: aqueles que guardam o meu dia santo e guardam a minha aliança, não digam que são árvores secas, porque eu lhes darei um nome melhor do que filhos. Em Gênesis capítulo 1, Deus diz que é necessário ser fecundo e se multiplicar. Quando Abraão é chamado no capítulo 12 de Gênesis, Deus lhe fez a promessa de formar uma descendência, uma grande família. Essas e outras verdades estavam intrínsecas na mente deles, eunucos, e esperavam vivenciar essas promessas e bênçãos, além da ordem de Deus para a multiplicação e continuação de um nome em uma família. Existia a lei do levirato. Era um costume ou lei entre alguns povos que obrigava um homem a casar-se com a viúva do seu irmão, caso este tenha morrido sem deixar filho. Deus havia escolhido a nação de Israel para que através deles a palavra de Deus e Cristo em um corpo humano nos alcançassem. Mas esse projeto já passou. Deus não precisa mais do ato sexual para aumentar o seu povo na terra. Já recebemos a palavra. Cristo já veio, morreu e ressuscitou. Através do profeta Isaías, Deus diz, Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Este versículo foi profetizado aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Entendemos
por ele, que Jesus morreria, seria ressuscitado e veria a multiplicação da posteridade. O texto está dizendo que depois da morte de Cristo, para a família de Deus crescer, não é mais necessário ou obrigatoriamente casar-se e gerar filhos. O casamento é bênção, mas é uma bênção temporária. Para Israel, o projeto de Deus era terreno e gerava-se filhos através da carne. Mas para a igreja, o projeto é espiritual, gerar filhos espirituais. Não que haja alguma restrição no Novo Testamento com relação a ter filhos, mas se a pessoa não se casar, não tem como opção, assim como o apóstolo Paulo, gerar filhos espirituais, o que para Deus tem um enorme valor. Deus está consolando aqueles que se privam do ato sexual por um propósito de santidade ou para alcançar a unção de Deus. O mais importante você já tem. Você faz parte de uma família eterna. Quem habita numa família humana não tem garantia de bênção eterna. Mas quem faz parte da família espiritual, que é a igreja, esse sim tem garantia de vida eterna. Espiritualmente, como igreja, todos nós, casados ou solteiros, estamos noivos e compromissados com Jesus e temos acesso, através dele, a uma herança melhor e maior do que qualquer conquista nessa terra. Eu não estou me opondo ao casamento ou apenas creio na unção de Deus sobre os solteiros, pois creio que é melhor ser solteiro santo do que casado profano. É melhor ser solteiro e transparente que confessa pecado do que ser casado e hipócrita, que se esconde atrás de uma aliança. Tem muita gente solteira cheia de Deus. Solteiro, José venceu a tentação e se tornou governador. Solteiro, Davi derrubou Golias. Solteiros, Misael, Ananias e Azarias passearam na fornalha e conquistaram posição de destaque na Babilônia. Solteiro, João Batista pregou a verdade, abriu o caminho para Cristo. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a voz. Até hoje, através das Escrituras, a voz da sua história é ouvida. Solteiro, Jesus fez cego ver, mudo falar, surdo ouvir e morto ressuscitar. Venceu e subiu para se assentar à direita do Pai. Acredite, é possível ser solteiro e ter uma vida abençoada e cheia de Deus. Glória a Deus. Esse foi o capítulo de número 2. Amanhã entraremos no capítulo de número 3, que diz: vamos pensar. Fique com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus vos abençoe.